A traição no sussurro atenção. Amantes do mistério e da intriga, parem o que estão a fazer e inscrevam-se agora mesmo. Acredita que o amor pode vencer tudo? Pense novamente. Dê gosto neste vídeo e deixe um comentário. Está pronto para descobrir uma história de traição que o deixará sem fôlego? A primeira rachadura no coração de Marina Martins não veio com um grito, mas com um sussurro que ela ouviu do seu próprio marido. Ela está a atrasar-me, disse Ricardo Martins ao seu telefone, com a voz baixa, mas cheia de ressentimento. Ele não sabia que Marina estava no corredor, com as mãos ainda úmidas de lavar a louça e a respiração presa entre os pulmões e a garganta. Não foram as palavras que mais doeram, mas a certeza fria no seu tom. A forma como ele falava dela, como se fosse um obstáculo, não uma parceira. Durante 7 anos, Marina tinha vivido numa devoção silenciosa. Trocou o caos glamouroso das salas de reuniões por vendas de bolos e a alta costura por saldos. Ela cuidava de um pequeno jardim, era voluntária na biblioteca e cozinhava cada refeição do zero na sua modesta cozinha num bairro tranquilo de Lisboa. Os seus dias eram humildes, previsíveis e até há pouco tempo cheios de amor. Ou pelo menos era o que ela pensava. Ricardo tinha sido o centro do seu universo. Atraente, ambicioso e abençoado com um charme natural, ele trabalhava como analista financeiro de nível médio no centro da cidade. Para os seus colegas, ele era um homem em ascensão. Mas para Marina, ele era o homem que ela pensou que a tinha escolhido pela sua alma, não pelo seu estatuto. Ele lamentava frequentemente a sua má sorte, como com mais capital e melhores contactos ele poderia dominar a cidade. Marina ouvia pacientemente, sem o deixar suspeitar da verdade. Ela poderia ter lhe dado um cheque grande o suficiente para comprar todo o horizonte que ele sonhava. Porque Marina Martins não era quem ela dizia ser. Ela não era uma órfã de um canto esquecido de Portugal. Ela era Marina da Costa, a única herdeira do Grupo da Costa, um conglomerado avaliado em mais de 200 mil milhões de euros, com investimentos em tecnologia, imóveis e energia. O mundo conhecia o nome da Costa, mas Marina tinha escondido o seu. Ela conheceu Ricardo no seu último ano numa prestigiosa Universidade de Lisboa, a estudar História da Arte sob um nome falso para escapar às asfixiantes expectativas da sua família multimilionária. Os seus pais, Elias e Helena da Costa, tinham morrido num acidente de avião privado quando ela tinha 18 anos, a deixando aos cuidados da sua formidável avó, Augusta da Costa. Oprimida pela perda e pelo peso esmagador da sua herança, Marina ansiava pelo anonimato. Queria um amor livre dos nós da riqueza e da influência. Ricardo tinha parecido um sonho, um estudante bolseiro com paixão nos olhos, que falava com ela como se ela fosse uma pessoa, não uma carteira. Quando ele lhe propôs uma vida modesta juntos, longe do brilho implacável da alta sociedade, Marina aceitou com alívio. Ela colocou toda a sua fortuna num fundo fiduciário cego, acessível apenas através do advogado da sua família, Xavier Santos, e disse a Ricardo que não tinha nada mais do que o seu coração para dar. Durante anos, ela acreditou que tinha tomado a decisão certa. Eles construíram uma vida cheia de pequenos rituais. Café juntos pela manhã, longos passeios no parque aos domingos, bilhetes escritos à mão escondidos nos seus almoços. Ricardo parecia contente até que ele deixou de o estar. A mudança começou sutilmente. Ele queixava-se das suas roupas fora de moda.
de que eles não podiam pagar as férias de que os seus colegas se gabavam. Ele comparava-a com as esposas dos seus amigos, mulheres cobertas de diamantes, com vestidos que valiam mais do que as suas casas. "Viste o anel da noiva do Daniel?" ele dizia depois de eventos do trabalho. "Deve ser de 10 quilates. O pai dela é um magnata naval em Singapura." Depois os seus olhos baixavam para a simples aliança de ouro de Marina, e os seus lábios curvavam-se, apenas um pouco. Ainda assim, Marina amava-o. Ela convenceu-se de que era o stress, que assim que a carreira dele descolasse, eles voltariam a ser felizes. Mas a amargura na sua voz tornou-se mais aguda, as lacunas na sua ligação mais amplas. Depois, chegou o dia em que ela o ouviu ao telefone. "Ela está a atrasar-me", repetiu o seu tom cheio de desprezo. "Se eu tivesse alguém com contactos de verdade, eu poderia estar a fechar negócios multimilionários." Marina ficou congelada no corredor, com a mente a zumbir. Ele não sabia que a alguém que ele queria era a mulher que estava a 3 metros de distância. Ele não sabia que cada fatura paga, cada refeição caseira, cada grama de estabilidade na sua vida tinha sido apoiada por uma mulher que poderia ter comprado e vendido a empresa inteira para a qual ele trabalhava. Naquela noite, ela sentou-se na beira da cama, a olhar para Ricardo a dormir. A luz da lua delineava a curva do seu maxilar. O mesmo rosto que ela uma vez tinha embalado nas suas mãos, a acreditar que tinha encontrado o seu para sempre. Mas agora ela via-o de forma diferente. Ela viu a ambição que uma vez a tinha atraído, a torcer-se em ganância. O amor que uma vez se sentiu seguro, a tornar-se em algo frágil e transacional. Pela manhã, ela decidiu que não o iria confrontar. Ainda não. Ela precisava de ter a certeza. Durante as semanas seguintes, ela observou-o mais de perto. Ela notou os longos jantares de trabalho, o subtil aroma de um perfume caro que não era o seu nas camisas dele. Ela contou as mentiras, pequenas e casuais, sobre onde ele tinha estado, quem ele tinha conhecido, mentiras que saíam da sua língua como algo natural. Então, numa sexta-feira, ele chegou tarde à casa, com a gravata torta, o seu cabelo a cheirar fracamente a jasmim e champanhe. "Grande noite", disse ele com um sorriso. "Eu fechei um contrato. Tu não irias entender." Marina sorriu fracamente, não porque ela não entendesse, mas porque ela entendia mais do que ele poderia imaginar. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia, ela abriu o seu portátil e enviou uma mensagem segura a Xavier Santos. Ela não tinha contactado o advogado da sua família em 7 anos, mas o assunto era claro: ativar protocolo. A resposta de Xavier chegou em minutos. "Entendido. Desejas proceder por completo?" Os seus dedos pairaram sobre o teclado. Assim que ela respondesse, não haveria volta atrás. Mas a imagem de Ricardo inclinado sobre o seu telefone, a falar dela como um peso à volta do seu pescoço, ardia na sua mente. "Sim", escreveu ela. "Prepara tudo." Na manhã seguinte, ela serviu o café a Ricardo. Ouviu-o a falar da luxuosa festa de noivado de um colega e escondeu a sua fúria atrás de um sorriso tranquilo. Ele não notou a subtil mudança nos seus olhos, a forma como ela media cada palavra antes de falar, porque Marina já não era apenas a sua esposa. Era uma mulher a preparar-se para a guerra, e o homem do outro lado da mesa não fazia ideia de que o império que ele ansiava já era dela para comandar. Em menos de um mês ele descobriria. A primeira vez que Marina os viu juntos,
Foi numa terça-feira à tarde, no início da primavera. O ar ainda conservava o frio do inverno, mas as ruas da cidade estavam vivas com o zumbido da hora de ponta. Ela tinha acabado de terminar o seu voluntariado na biblioteca quando viu Ricardo do outro lado da rua, parado à porta de um exclusivo bar de vinhos. Ele não estava sozinho. A mulher era marcante, com o cabelo longo e escuro a cair sobre os ombros de um casaco de cor camelo e uns lábios vermelhos que capturavam o brilho dos candeeiros de rua. Ela aproximou-se enquanto Ricardo falava, a rir de uma forma que a fazia inclinar a cabeça para trás, a sua mão a roçar o braço dele. Marina parou de caminhar. Ela poderia ter dito a si mesma que era uma cliente, uma amiga do trabalho, mas a forma como Ricardo a olhava, com os olhos fixos e um sorriso suave, não era a forma como um homem olhava para uma colega. Marina virou-se antes que eles a pudessem ver, a caminhar rapidamente na direção oposta. O seu coração não batia por causa do choque. Ela tinha suspeitado. Não. O que ela sentia agora era algo mais frio, a confirmação de que ela precisava. Naquela noite, enquanto Ricardo trabalhava até tarde, ela sentou-se na sua pequena mesa de jantar com o seu portátil, a rever os registros públicos. O nome da mulher era Elisa Nogueira. Ela trabalhava como sócia júnior numa elite de empresa de investimentos, daquelas que prosperavam graças a contactos de alto perfil. As suas fotos online mostravam-na em galas de caridade, festas em terraços, sempre com uma taça de champanhe na mão. Marina tomou nota dos detalhes, a guardá-los num arquivo privado. No dia seguinte, ela fez o seu primeiro movimento. A beber chá num café tranquilo, ela reuniu-se com Xavier Santos. O advogado tinha envelhecido nos anos desde a última vez que ela o viu, mas os seus olhos eram tão agudos como sempre. Eu quero que o fundo fiduciário esteja pronto, disse ela. Tudo, líquido, se for necessário. Xavier recostou-se na sua cadeira. Isso vai criar um alvoroço, Marina. Um levantamento desse tamanho, alguém vai notar. Que notem, disse ela com calma. Quando alguém entender, já será tarde demais. Xavier estudou-a por um longo momento. Depois assentiu. E o Ricardo? Ele ainda não sabe. Ele não saberá até que eu esteja pronta. Durante as 2 semanas seguintes, Marina viveu uma vida dupla. Para Ricardo, ela continuava a ser a esposa obediente, a cozinhar, a sorrir, a perguntar sobre o seu dia. Na realidade, ela estava a reunir uma equipa. Ela contactou discretamente os antigos contactos da sua família. Um estratega de relações públicas que devia um favor à sua avó. Um discreto investigador privado. Um consultor de segurança que uma vez trabalhou para o Grupo da Costa. A cada um deles, ela disse apenas o que eles precisavam de saber. O investigador regressou com fotografias em poucos dias. Ricardo e Elisa no hall de um hotel. Ricardo a afastar o cabelo do rosto dela. Elisa a enfiar a mão na dele enquanto eles caminhavam para um carro. Cada imagem tinha uma marca de tempo e cada uma era um prego no caixão do seu casamento. Marina não chorou. Ela nem sequer sentiu a raiva que ela tinha sentido antes. Era como se as suas emoções se tivessem cristalizado em algo duro e preciso. Cada foto foi para o arquivo. Cada mensagem de texto que ela interceptou através dos métodos legais do investigador foi documentada, catalogada, armazenada, tanto em formato digital como físico. O golpe real chegou numa sexta-feira à noite. Ricardo tinha lhe dito que estava num jantar de trabalho. Na realidade, ele estava no Hotel Fênix, um restaurante no terraço famoso pelas suas vistas panorâmicas da cidade e ainda mais famoso pela sua lista de espera. Elisa estava com ele.
O estratega de relações públicas que Marina tinha contratado já estava lá, sentado no balcão, com uma vista clara. A câmera do telemóvel do estratega capturou o momento em que Ricardo lhe apresentou uma pequena caixa de veludo. O anel lá dentro brilhava debaixo das luzes quentes do restaurante, grande o suficiente para atrair a atenção de todos os clientes próximos. A mão de Elisa voou para a sua boca, os seus olhos abertos numa falsa surpresa. Ricardo enfiou-lhe o anel no dedo, alheio ao fato de que cada ângulo da cena estava a ser gravado. O estratega enviou o vídeo a Marina em questão de minutos. Ela viu-o uma vez, depois outra. As suas mãos não tremeram. Na verdade, elas ficaram firmes. Isto já não era apenas infidelidade. Isto era público e em breve seria público nos seus próprios termos. Na manhã seguinte, durante o pequeno almoço, Ricardo agiu como se nada tivesse acontecido. Ele falou dos seus planos para o fim de semana, de uma possível promoção no trabalho. Marina assentiu nos momentos certos, a beber o seu café, a esconder o mais leve sorriso por trás da beira da sua chávena. Na segunda-feira, ela já tinha transferido os fundos do fundo fiduciário para novas contas sob o seu controle total. Xavier lidou com a complexidade legal, a garantir que cada movimento fosse impecável. Ao mesmo tempo, o estratega de relações públicas começou a semear rumores subtis através dos círculos sociais. Sussurros de uma grande aquisição, o nome da família da Costa a reaparecer discretamente na imprensa de negócios. Ricardo não se apercebeu. Ele estava demasiado ocupado a desfrutar do seu romance secreto, demasiado convencido da sua própria astúcia. Uma tarde, Marina ouviu-o ao telefone novamente. Desta vez, ele falava com Elisa. Ela é conformista, disse ele. Ela não tem ambição. Ela nunca sobreviveria no meu mundo. Tu, por outro lado, tu entendes o poder. Marina fechou os olhos, a deixar as palavras se instalarem no aço que ela estava a forjar dentro de si mesma. O que faria na situação de Marina? Confrontaria Ricardo de imediato ou seguiria o seu plano? Deixe-nos a sua opinião nos comentários. A semana seguinte, Elisa cometeu o seu próprio erro. Publicou uma foto nas redes sociais. Uma taça de champanhe, o horizonte da cidade ao fundo e o inconfundível relógio de Ricardo no enquadramento. A foto foi apagada rapidamente, mas não antes de o investigador a ter arquivado. Outra peça para o arquivo. Com a sua evidência empilhada e os seus recursos no lugar, Marina estava pronta para o próximo passo. Mas ela sabia que a paciência era a sua maior arma. Cada dia que ela se mantinha em silêncio, era mais um dia em que Ricardo caminhava mais profundamente na armadilha. Era uma quinta-feira à tarde, quando ela recebeu a chamada que aceleraria tudo. Veio de uma velha conhecida do circuito filantrópico de Lisboa. Marina, eu ouvi dizer que tu vens à gala dos Marqueses de Vega no próximo mês. Eu mal posso esperar para te ver. Marina não tinha planeado ir. A Gala dos Marqueses de Vega era um dos eventos mais exclusivos da cidade. Um imã para os ricos e ambiciosos. Mas agora ela via o seu potencial. Ricardo sempre tinha sonhado ser convidado, mas nunca tinha estado na lista. Elisa, no entanto, daria tudo para ser vista lá. Claro, respondeu Marina com suavidade. Eu estarei lá. Ela desligou o telefone e sentou-se em silêncio por um longo momento. A gala seria o palco perfeito. Nessa altura, a sua reaparição como uma da Costa estaria a caminho. Nessa altura, as pessoas certas saberiam exatamente quem ela era e exatamente quem Ricardo tinha descartado. Ela imaginou-se a entrar naquele salão de baile, os candelabros a brilharem, as conversas a pararem enquanto os rostos se viravam para ela, o sorriso de Elisa a vacilar, a expressão de Ricardo a mudar de confusão para um horror incipiente. Já era quase à altura.
Mas primeiro ela precisava de se certificar de que quando Ricardo caísse, ele não a perderia apenas a ela. Ele perderia tudo. As semanas que antecederam a gala dos Marqueses de Vega desenrolaram-se como uma partida de xadrez. Só Marina sabia que ela estava a jogar. Cada movimento era deliberado, cada passo calculado para preparar Ricardo para uma queda que ele nunca veria a chegar. O seu primeiro movimento foi garantir aliados. Xavier apresentou-a a 2 membros da administração do Grupo da Costa que sempre tinham respeitado os seus pais. Um controlava ações significativas no setor energético da empresa, o outro na sua divisão de tecnologia. Durante um almoço discreto num clube privado, Marina explicou-lhes o seu plano. Não a traição pessoal, mas o ângulo de negócios. Está a chegar uma reorganização da liderança. Ela disse-lhes: eu pretendo estar pronta quando isso acontecer. Ambos os homens concordaram em apoiá-la. O seu segundo movimento foi financeiro. Ela investiu discretamente numa série de aquisições estratégicas através de sociedades de participações, registradas sob nomes diferentes. Ricardo não sabia, mas os rumores que ele ouvia no trabalho sobre misteriosos investidores a comprarem ativos na sua indústria, todos levavam a ela. O próprio chão debaixo da sua carreira estava a mudar, e ele estava demasiado ocupado a levar a outra para jantar para se aperceber. Em casa, ela interpretou o seu papel na perfeição. Ela perguntava sobre o seu dia, ria nos momentos certos e até cozinhava as suas refeições favoritas. Era uma atuação que teria enganado qualquer pessoa, exceto a própria atriz. Por trás do sorriso tranquilo, ela estava a memorizar os seus hábitos, a notar cada mentira, cada ausência, cada transação financeira que ele tentava esconder. O investigador privado descobriu algo que Marina tinha suspeitado, mas não tinha confirmado. Ricardo tinha aberto uma conta bancária separada. Ainda não era muito, mas os depósitos estavam suspeitosamente sincronizados com as suas reuniões com clientes. Marina não o confrontou. Ela simplesmente adicionou os extratos bancários ao seu crescente arquivo. Depois veio o primeiro sinal. Numa quinta-feira, Ricardo chegou à casa mais tarde do que o habitual, com a irritação estampada no seu rosto. Alguém tem andado a bisbilhotar no escritório, disse ele, a atirar a sua pasta no sofá, a fazer perguntas sobre mim, sobre os meus planos futuros. Tu sabes de alguma coisa sobre isso? Marina não levantou o olhar do livro que ela tinha nas mãos. Por que é que eu saberia? Perguntou ela, o seu tom suave. Ele estudou-a por um momento, como se estivesse a tentar ler algo por baixo da sua calma. É só uma coincidência. É tudo. Ela ofereceu-lhe um pequeno sorriso. Talvez alguém esteja finalmente a notar todo o teu trabalho árduo. Se ele ouviu o leve rasto de ironia na sua voz, ele não comentou. Na semana seguinte, Marina fez um ajuste subtil, mas crucial. Ela transferiu a maioria dos seus pertences pessoais, incluindo heranças e documentos insubstituíveis, para uma instalação de armazenamento seguro sob o seu nome legal, Marina da Costa. Ricardo não se apercebeu. O que ele notou, no entanto, foi que a sua aparência estava a mudar. Ela começou a usar vestidos feitos à medida novamente, subtis, mas inegavelmente caros. Joias que tinham estado guardadas durante anos agora brilhavam nos seus pulsos e pescoço. Quando ele perguntou sobre isso, ela encolheu os ombros. Pensei em renovar o meu armário para a gala. A gala? O seu sobrolho franziu. Que gala? A gala dos Marqueses de Vega, disse ela, a beber o seu chá como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fui convidada. Ele olhou para ela incrédulo. Isso é impossível. Essa gente nem sequer sabe quem tu és. Os seus lábios curvaram-se num sorriso suave e inescrutável. Tu ficarias surpreendido com quem se lembra de mim. A partir desse momento,
A curiosidade de Ricardo tornou-se em algo mais agudo. Ele começou a fazer mais perguntas sobre os seus amigos, o seu horário, até mesmo as suas chamadas telefônicas. Mas Marina tinha sido criada no mundo da costa. Ela sabia como guardar os seus segredos. Cada resposta que ela dava era suficientemente verdadeira para soar convincente, mas suficientemente vaga para não revelar nada. Enquanto isso, Elisa estava a fazer os seus próprios preparativos para a gala. O investigador relatou que ela tinha estado a dizer aos seus amigos que esperava que Ricardo a pedisse em casamento oficialmente em breve, a afirmar que ele ia deixar a sua esposa depois do evento. Marina guardou essas mensagens de voz também. À medida que a data se aproximava, o estratega de relações públicas executou a fase final da reaparição pública de Marina. Começaram a aparecer artigos em colunas de negócios sobre uma influente herdeira que estava a regressar ao cenário corporativo. Os artigos não a nomeavam diretamente, mas davam pistas de forma contundente a citar a sua educação, a sua história familiar e o seu papel nas próximas aquisições. Foi o suficiente para despertar a especulação entre a elite de Lisboa. Uma noite, mesmo uma semana antes da gala, Ricardo chegou a casa invulgarmente cedo. Ele parou na porta do seu quarto a olhar para ela enquanto ela organizava papéis numa elegante pasta de couro. "Tu tens andado diferente ultimamente", disse ele finalmente. Marina levantou o olhar, a sua expressão aberta. "Diferente como?" "Mais autoconfiante, arranjada, ocupada com coisas de que não falas." Ela inclinou a cabeça. "Não é isso que tu querias? Alguém com ambição?" A pergunta ficou suspensa entre eles, mais aguda do que qualquer um dos dois esperava. Ricardo abriu a boca e depois fechou-a novamente. "Não te esqueças de quem sempre esteve aqui para ti", disse ele, as palavras com mais um aviso do que um consolo. Quando ele saiu do quarto, Marina permitiu-se uma única respiração profunda. Ela estava a começar a senti-lo. A mudança no equilíbrio, a mudança no controlo. Mas ele ainda não fazia ideia do quão longe ela tinha chegado. Na manhã da gala, Marina parou em frente ao seu espelho. O vestido final que ela tinha escolhido estava pendurado na cadeira. Era uma peça feita à medida, desenhada para ela por um amigo em Paris. Elegante, imponente e impossível de ignorar. Ela prendeu um colar de diamantes na sua garganta, um que tinha pertencido à sua avó. O seu telemóvel vibrou. Era Xavier. "Tudo está no seu lugar. Esta noite é a noite." Ela enviou-lhe uma única resposta. "Garante que os fotógrafos estão prontos." À noite, o salão de baile do Hotel Tivoli brilharia com os mais poderosos de Lisboa. Elisa estaria lá à espera de um pedido de casamento. Ricardo estaria lá à espera de admiração. E Marina estaria lá para entregar algo completamente diferente. Porque assim que as luzes a iluminassem, não haveria volta atrás. A grande revelação. O grande salão de baile do Hotel Tivoli resplandecia debaixo dos candelabros de cristal. O ar vivo com o zumbido da elite de Lisboa. Vestidos de seda deslizavam pelo mármore polido, o aroma das rosas e do perfume caro a misturar-se no ar. Os empregados de mesa moviam-se entre os grupos de conversa, a equilibrar tabuleiros de taças de champanhe que capturavam a luz como pequenos sóis. Ricardo estava perto da entrada com Elisa ao seu lado, a olhar à sua volta, como se ele finalmente tivesse chegado onde ele pertencia. Elisa usava um vestido de cor champanhe com uma fenda que atraiu mais do que alguns olhares, a sua mão enrolada possessivamente à volta do braço dele. Ela inclinou-se e sussurrou: "Vais me apresentar aos marqueses de Vega esta noite, certo?"
Ricardo sorriu. Fica por perto. Eles vão saber quem nós somos muito em breve. O que ele não sabia era que os marqueses de Vega já sabiam exatamente quem estava a chegar. E não era ele. A sala agitou-se quando as portas se abriram. Um silêncio fez-se tão repentino que foi quase audível, como se a orquestra tivesse falhado um compasso. Marina entrou. Ela usava um vestido de seda, de um verde esmeralda intenso, que abraçava a sua figura com uma elegância que o dinheiro não podia falsificar. O colar de diamantes na sua garganta capturou a luz do candelabro, a dispersá-la pela sala como uma constelação. O seu cabelo estava apanhado num coque polido, um único alfinete de diamantes a brilhar mesmo por cima da sua orelha. Cada passo que ela dava parecia abrir caminho através da multidão sem esforço. E ela não estava sozinha. Ao lado dela caminhava Santiago Gomes, presidente da Gomes Holdings, um dos mais poderosos financeiros de Lisboa e um amigo próximo do seu falecido pai. Marina sorriu enquanto ela se movia entre a multidão, o seu braço entrelaçado com o de Santiago. As conversas foram interrompidas a meio da frase. Os olhares seguiam-na. Os sussurros corriam pela sala. O sorriso de Ricardo vacilou. Ele piscou os olhos, como se não tivesse a certeza se os seus olhos lhe estavam a dizer a verdade. Os dedos de Elisa apertaram-se no braço dele. Quem é ela? Ele não respondeu. Santiago guiou Marina para o centro do salão de baile. Os próprios anfitriões da gala cumprimentaram-na calorosamente, como se ela fosse uma velha amiga. As taças tilintaram. O flash de um fotógrafo disparou. Depois outro. Em questão de minutos, a hierarquia não dita da sala tinha mudado. Marina já não era a esposa silenciosa que ninguém notava. Era a convidada com quem todos queriam ser vistos. O pulso de Ricardo acelerou. Ele reconheceu aquele colar. Uma vez, ele tinha perguntado sobre ele há anos, e Marina tinha lhe dito que era uma herança de família, nada valioso. Agora ele estava a começar a entender o quão no escuro ele tinha estado. Quando Santiago se desculpou para falar com o presidente da Câmara, Marina encontrou-se cara a cara com seu marido. Marina? A sua voz baixa e um sorriso tenso. O que é que tu estás a fazer aqui? O seu olhar percorreu-o com fria precisão. A desfrutar da noite. Elisa mexeu-se desconfortável ao lado dele. Tu não disseste que a tua esposa estava convidada. Os olhos de Marina encontraram os dela, firmes e ilegíveis. Tu deves ser a Elisa. Eu ouvi muito sobre ti. Os lábios de Elisa abriram-se e depois fecharam-se novamente. Algo no tom de Marina, educado mas afiado como cristal, deixou-a sem uma linha de resposta. Antes que Ricardo se pudesse recuperar, a matriarca dos marqueses de Vega aproximou-se, a entrelaçar o seu braço com o de Marina. Querida, eles estão prontos para ti. Para mim? Repetiu Ricardo, a confusão a cintilar nos seus olhos. Sim, disse a senhora de Vega, a olhá-lo brevemente antes de se virar para Marina. O discurso principal. Nós ficamos encantados por teres aceitado falar. O nome da Costa significa muito para a nossa causa. Ricardo ficou quieto. A cabeça de Elisa virou-se para ele, mas os seus olhos estavam fixos em Marina. Da Costa, repetiu ela, a palavra lenta, como se estivesse a tentar entender o seu tamanho. O sorriso de Marina era impecável. Eu acho que já era a altura de tu saberes, Ricardo. Os 20 minutos seguintes foram uma lição de mestre de poder silencioso. Marina subiu ao palco a falar sem esforço sobre filantropia, inovação e a importância do investimento estratégico no futuro de Lisboa. A sua voz era firme,
a sua postura régia, a sua presença magnética. A multidão pendurou-se em cada palavra. As câmaras piscaram. Cada figura influente na sala agora sabia o seu nome e, por extensão, sabia exatamente com quem Ricardo tinha estado casado o tempo todo. Do seu lugar, perto da parte de trás, Ricardo sentiu um nó no seu estômago. O aperto de Elisa no seu braço tinha afrouxado. Os seus olhos olhavam à volta da sala, a registrar a mudança na forma como as pessoas olhavam para eles. Ou melhor, não olhavam para eles de todo. Agora, eles eram invisíveis e Marina era o centro de gravidade. Quando o discurso terminou, os aplausos ecoaram pelo salão de baile. Marina desceu do palco para um turbilhão de apertos de mão e trocas de cartões de visita. Ricardo tentou interceptá-la, mas Santiago Gomes já estava ao lado dela de novo, a guiá-la para um círculo de CEOs e políticos. Quando Ricardo os alcançou, ela estava a meio de uma conversa com o governador. Ele tocou no cotovelo dela ligeiramente. Nós precisamos de falar. Os olhos dela viraram-se para ele, frios e distantes. A sério? Sim, ele sussurrou, a inclinar-se. Que raio foi isso do Da Costa? Desde quando? Ela interrompeu-o com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Desde antes de eu te conhecer, mas tu nunca perguntaste, pois não? Ele abriu a boca, mas ela já se estava a afastar, a acenar a outro convidado como se ele não existisse. Elisa puxou-o pelo braço. Ricardo, tu não me disseste que ela era... Cala-te, ele disse, o peso da noite a pressioná-lo como uma mordaça. Do outro lado da sala, Marina aceitou outra taça de champanhe. O seu colar de diamantes capturou a luz de novo, e ela conseguiu sentir o olhar de Ricardo a queimar-lhe as costas. Mas ela não se virou. Ainda não, porque esta noite não era sobre confronto. Era sobre plantar a semente, e Ricardo já estava a começar a perceber-se de que, fosse qual fosse o jogo que ele pensava que estava a jogar, ele estava desesperadamente em desvantagem. E este era apenas o primeiro movimento. A gala dos Marqueses de Vega terminou num borrão de conversas brilhantes, taças a tilintar e negócios discretos. Marina foi-se embora antes da meia-noite, não porque estivesse cansada, mas porque ela sabia que Ricardo a iria seguir. Era esse o objetivo. De facto, 15 minutos depois de ela entrar no seu carro que a esperava, o sedã preto dele parou atrás dela, à porta da sua casa suburbana. Ela conseguia vê-lo no espelho retrovisor, com o maxilar tenso, os ombros rígidos, a mover-se com a energia inquieta de um homem cujo mundo se tinha inclinado de maneiras que ele não conseguia controlar. Ela já estava na cozinha, quando a porta da frente se fechou com um estrondo. Marina! A sua voz ecoou pelo corredor, alta o suficiente para assustar o gato do balcão. Estou aqui, respondeu ela, o seu tom exasperantemente tranquilo. Ele apareceu na porta, ainda no seu smoking, a gravata afrouxada, os olhos a cintilarem. Que raio foi aquilo esta noite? Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse à procura de clareza. Terás de ser mais específico. Não brinques comigo, ele disse. Da Costa? Tu tens sido uma Da Costa este tempo todo? Tu tens alguma ideia de como isso me faz parecer? 7 anos, Marina. 7 anos eu estive à procura de oportunidades, a lutar enquanto tu... Enquanto eu o quê? Ela interrompeu-o, a sua voz firme, mas afiada. Vivia a vida que tu dizias que querias? Apoiava-te? Ficava calada quando tu te queixavas de tudo o que nós não tínhamos,
a saber perfeitamente que eu poderia ter te dado tudo. Ele congelou, desconcertado pela precisão das suas palavras. Tu mentiste-me. Ela soltou uma risada curta e sem humor. Não, Ricardo, eu não menti. Tu nunca perguntaste. Tu estavas demasiado ocupado a falar do que tu querias ver para notares o que estava mesmo à tua frente. Ele deu mais um passo para mais perto, a baixar a voz como se os vizinhos pudessem ouvir. Tu devias ter me dito. Nós podíamos ter... Tu podias ter usado isso? Ela interrompeu-o, os seus olhos fixos nos dele. Passear-me para conseguir contactos, atribuir-te o mérito de negócios que tu não fizeste, gastar até não sobrar nada. A sua boca abriu-se e depois fechou-se novamente. Pela primeira vez, ela viu hesitação nos seus olhos. Marina, eu sou o teu marido. Nós supostamente devemos partilhar tudo. O sorriso dela foi afiado. Que engraçado, tu não partilhaste a Elisa comigo. A cor escoou-se da sua cara. Isso não é sobre isso. Oh, é exatamente sobre isso, disse ela, a sua voz suave, mas letal. Tu pensaste que eu era inofensiva, uma esposa tranquila, que nunca saberia de nada, nunca esperaria mais. E porque tu pensaste isso, tu permitiste-te acreditar que tu podias ter ambas, a mim em casa e a ela no teu braço. Ele deu outro passo para a frente, o ar entre eles tenso como um arame. Tu estás a distorcer isto. A Elisa significa... Cuidado, ela avisou, o seu olhar inquebrável. Tu estás prestes a dizer algo de que não te poderás retratar. Por um momento, a cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Os olhos de Ricardo procuraram os dela, à procura de algum rastro da mulher que ele tinha conhecido, a que ouviria, perdoaria e arranjaria os seus erros. Mas ela tinha se ido embora, substituída por alguém que ele não podia prever. Finalmente, ele exalou e deu um passo para trás. E agora o quê? Vais me deixar? O sorriso dela regressou, lento e deliberado. Se eu fosse deixar-te, Ricardo, tu já estarias sozinho. Não, eu acho que eu vou ficar. Por agora. Ele franziu o sobrolho. Por agora? Considera-o uma cortesia, disse ela, virando-se para a máquina de café, como se a conversa tivesse terminado. Dá-te tempo para tu pensares com quem tu estás a lidar. Ele não se mexeu durante vários segundos. Quando ele finalmente saiu da cozinha, ela conseguiu ouvir o rangido das escadas debaixo do seu peso, cada passo mais pesado do que o anterior. Marina serviu-se de uma chávena de café e levou-a para a pequena secretária no canto. Abriu o seu portátil, o brilho a iluminar o seu rosto enquanto ela revia o último relatório do investigador. Mais fotografias, mais mensagens, mais munição. Ela não precisava de gritar. Ela não precisava de o pôr fora de casa. Ainda não. O dano real não seria feito nesta cozinha ou na privacidade da sua casa. Seria feito onde mais importava para Ricardo, aos olhos de todos cuja aprovação ele ansiava. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do estratega de relações públicas. Nós confirmamos que a Elisa vai a jantar da Fundação Castelo na próxima semana. Procedemos? Marina respondeu. Absolutamente. Ela recostou-se na sua cadeira, a deixar que o aroma do café a envolvesse como um rastilho de combustão lenta. Ricardo pensou que a explosão tinha sido esta noite, mas foi apenas a faísca. Quando o fogo o atingisse, não haveria nada a salvar. O que você faria se tivesse o mesmo poder que Marina? Usaria a informação para se vingar ou para se proteger? Deixe a sua opinião nos comentários. A queda. O jantar da Fundação Castelo era mais sóbrio do que a gala dos Marqueses de Vega, mas não menos exclusivo.
realizado no histórico Castelo de São Jorge, era o tipo de evento onde cada aperto de mão podia significar milhões, e cada conversa sussurrada tinha o potencial de mudar o poder em Lisboa. Marina chegou exatamente 20 minutos depois da hora de início a certificar-se de que era notada sem parecer que o estava a tentar. Ela usava um vestido de seda azul noite, o tecido a fluir à sua volta como água, os brincos de safira da sua avó a capturar a suave luz das velas. Desta vez ela veio sozinha. Ela não precisava de um acompanhante. O seu nome era suficiente. Do outro lado da sala, ela viu Ricardo e Elisa antes que eles a vissem a ela. Elisa usava um vestido carmesim brilhante que a apertava um pouco demais, o seu sorriso um pouco demasiado brilhante. Ricardo interpretava o seu papel, atento, autoconfiante, mas havia uma tensão na sua postura que Marina não tinha visto antes. Ele estava à procura dela. Ela deixou-os esperar. Em vez disso, ela moveu-se pela sala com precisão, a cumprimentar os doadores, a trocar amabilidades com figuras políticas, a parar para ser fotografada com outros membros da administração. Cada apresentação incluía o seu nome completo, Marina da Costa Martins. Ela viu o vislumbre de reconhecimento nos olhos das pessoas. A forma como as conversas mudavam quando ela falava. Meia hora depois, ela finalmente aproximou-se deles. A cara de Ricardo ficou tensa. A de Elisa alargou-se de surpresa. Marina, disse Ricardo com rigidez. Ricardo, Elisa. O tom de Marina era caloroso, quase amigável. Vocês parecem confortáveis. Elisa endireitou-se, a sentir o subtil fio por baixo das palavras. Nós estávamos a falar do leilão mais tarde. O Ricardo vai licitar uma viagem para a Costa Amalfitana. Ah, é? Marina sorriu, a inclinar a cabeça. Que generoso da tua parte, Ricardo, considerando os teus recentes desafios financeiros. Ele ficou rígido. Eu não sei do que tu estás a falar. Claro que não, respondeu ela com suavidade, antes de se virar para Elisa. Eu ouvi dizer que há congratulações a serem feitas. Eles dizem que tu esperas uma mudança oficial na tua relação em breve. O sorriso pintado de Elisa vacilou. Eu não gosto de fofocas. Não é preciso, disse Marina, a sua voz suave, mas cortante. Eu já sei. Antes que qualquer um dos dois pudesse responder, o sino do jantar tocou e os convidados começaram a mover-se em direção às longas mesas do banquete. Marina sentou-se perto da frente, ao lado do orador principal da noite, um empresário de tecnologia que tinha acabado de assinar uma lucrativa parceria com uma das suas sociedades de participações. Da sua posição vantajosa, ela conseguia ver Ricardo e Elisa várias mesas mais atrás. O sorriso de Elisa tinha desaparecido agora, a sua postura rígida. O verdadeiro momento chegou durante o leilão. Uma semana antes, Marina tinha discretamente arranjado para que um lote especial fosse adicionado. Uma escapadela de fim de semana para o Hotel Fênix. O mesmo hotel no terraço onde Ricardo tinha secretamente pedido Elisa em casamento. Ela até tinha fornecido a fotografia para o ecrã de exibição, uma tirada pelo seu investigador, a mostrar o momento exato em que Ricardo enfiou o anel no dedo de Elisa. A imagem tinha sido cuidadosamente recortada para que apenas as mãos deles fossem visíveis, mas o relógio no pulso de Ricardo era inconfundível. Quando o lote apareceu no ecrã, os murmúrios percorreram a sala. A cara de Ricardo perdeu a cor. Elisa olhou fixamente para a frente, congelada. Eu ouço uma licitação inicial de 10 mil, disse o leiloeiro. Marina levantou a sua placa sem hesitar. 10. Outro licitador do outro lado da sala juntou-se e o número subiu. Ricardo manteve a cabeça baixa,
Mas Marina conseguia sentir o olhar dele a queimar-lhe. A ela não importava se ela ganhava o lote, o objetivo já tinha ficado claro. Quando o martelo caiu a 15.000 a outro licitador, a imagem já estava gravada nas mentes de metade da sala. Durante a sobremesa, Ricardo finalmente aproximou-se dela, com a voz baixa, mas cheia de raiva. Isso foi deliberado. Marina bebeu o seu café. Se te estás a referir a eu ter ido ao jantar, sim, eu fui convidada. Tu sabes, a que é que eu me estou a referir? Os olhos dela encontraram os dele, tranquilos e inquebráveis. Eu aprendi algo, Ricardo. Se tu queres magoar alguém, tu não gritas. Tu deixas que a verdade faça o trabalho por ti. Ele cerrou os dentes. O que é que tu queres de mim? Ela inclinou-se o suficiente para que só ele a ouvisse. Paciência, porque isto é só o começo. A deixá-lo ali, ela regressou ao seu lugar enquanto os discursos finais começavam. Ela não precisou de olhar para trás para saber que ele a estava a observar, dividido entre a fúria e o medo. Do outro lado da mesa, um dos membros da administração da Fundação Castelo inclinou-se. Sabes, quando eu ouvi que uma da Costa estava a regressar a Lisboa, eu não esperava isto. Marina sorriu fracamente. Ele também não. A noite terminou com aplausos educados e despedidas discretas. Lá fora, o ar frio da noite envolveu-a enquanto ela descia os degraus de pedra. Um elegante carro preto esperava na calçada. O motorista de Xavier. Ela deslizou para o banco de trás, as luzes da cidade a refletirem-se na janela. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem do investigador. Tu vais querer ver as filmagens desta noite. A polícia fez uma chamada depois do leilão. Muito interessante. Os lábios de Marina curvaram-se. Outra peça para o arquivo. Outro passo em direção ao inevitável. E em breve, Ricardo não se ia sentir apenas como se as paredes se estivessem a fechar sobre ele. Ele aperceber-se-ia de que não havia saída. Para o bem ou para o mal, a vingança de Marina está a tomar forma. Você acha que Ricardo merece o que está a acontecer com ele? O começo do fim. Na manhã de segunda-feira, Ricardo conseguiu senti-lo. Algo no ar no trabalho tinha mudado. As conversas paravam quando ele entrava na sala de descanso. Os colegas evitavam o contato visual. A sua assistente, geralmente tagarela, mantinha as suas respostas curtas e o seu olhar fixo no seu computador. Não demorou muito para ele descobrir por quê. Alguém tinha feito circular a foto do leilão da Fundação Castelo no escritório, embora a imagem não mostrasse o rosto de Elisa. O relógio e os distintivos botões de punho que Ricardo usava no evento eram suficientes para as pessoas ligarem os pontos. Ao almoço, ele tinha sido chamado ao escritório da sua supervisora. Ricardo, os sócios estão preocupados. Ela começou com cuidado. Os teus assuntos pessoais estão a começar a afetar a empresa. Nós não podemos permitir esse tipo de atenção neste momento, especialmente com as negociações de fusão em curso. É só uma foto, ele protestou. A expressão dela não mudou. A imagem importa. Mantém-no limpo ou haverá consequências. Ele saiu da reunião com um nó no estômago. Pela primeira vez, ele pensou que a sua posição poderia não ser segura. Naquela tarde, Elisa esperava por ele no seu apartamento. Ela tinha andado a passar mais noites lá ultimamente, longe da casa que ele ainda partilhava com Marina. Ela estava a andar de um lado para o outro, com o telemóvel na mão. Por que é que tu não me disseste que ela era uma da Costa? Ela exigiu no momento em que ele entrou. Eu não sabia, ele disse, a atirar o seu casaco para o sofá. Agora ela está em todo o lado, disse Elisa.
A sua voz elevou-se. Nas páginas da sociedade, nas notícias de negócios e cada artigo, a chama de Marina da Costa Martins. Tu sabes como isso me faz parecer? Como se eu fosse a outra mulher a tentar roubar uma herdeira. Isso é um suicídio social. Ricardo beliscou a ponte do seu nariz. É só temporário. Ela está a chamar a atenção e depois vai passar. Elisa cruzou os braços. Tu realmente achas que ela está a fazer isto sem uma razão? Ricardo, ela não está só a aparecer. Ela está a mirar-nos. Ele não respondeu, mas o nó no seu estômago apertou-se. Enquanto Ricardo e Elisa se agitavam, Marina movia-se com precisão. Xavier já tinha finalizado o seu controle sobre os ativos do fundo fiduciário e o estratega de relações públicas. Ele estava a impulsionar narrativas subtis na imprensa. Artigos sobre mulheres que recuperam o poder depois da traição. Sobre herdeiras modernas que remodelam o cenário empresarial. Nenhum deles nomeava Ricardo, mas o momento tornava clara a implicação para os que sabiam. O seu próximo movimento foi financeiro. Através das suas sociedades de participações, ela começou a adquirir discretamente um concorrente da empresa de Ricardo. Ela não precisava de ser proprietária por completo, apenas o suficiente para influenciar as suas decisões de contratação. Assim que o negócio estivesse no lugar, ela sabia que a administração da empresa iria começar a reconsiderar quem eles queriam na sua folha de pagamentos. O investigador continuou a dar-lhe um fluxo constante de informação. Elisa tinha começado a contactar recrutadores, aparentemente a sondar as suas opções caso a situação de Ricardo piorasse. Ricardo, entretanto, tinha sido visto a reunir-se com um investidor de nível médio de quem ele uma vez tinha zombado por ser de pouca importância. O desespero estava a tornar-se visível. Numa quinta-feira à noite, Marina chegou a casa para encontrar Ricardo à sua espera na sala de estar. Ele parecia cansado, com a gravata afrouxada, o cabelo um pouco despenteado. Nós precisamos de falar, disse ele. Ela pousou a sua mala. Sobre o quê? Sobre o que quer que tu estejas a fazer. As galas, os jantares, a imprensa. Tu estás a tentar fazer-me parecer mal. Ela inclinou a cabeça, a olhá-lo como se ele tivesse acabado de confessar algo trivial. Ricardo, tu estás a fazer isso sozinho. Ele apertou o maxilar. Tu não tens de me destruir. A sua voz era tranquila, quase amável. Não, depois do que tu fizeste. Ele passou uma mão pelo cabelo. Olha, eu cometi erros, mas eu ainda me importo contigo. Ela interrompeu-o com uma risada silenciosa. Importas-te? Tu importas-te em perder. Isso é tudo o que isto significa para ti. O silêncio entre eles ficou tenso com coisas não ditas. Finalmente, Ricardo voltou a falar. Se tu queres o divórcio, diz apenas isso. E o sorriso de Marina foi fraco, quase compassivo. Um divórcio seria demasiado fácil para ti. Naquela noite, Ricardo ficou acordado, a olhar para o teto, enquanto Marina dormia profundamente no quarto de hóspedes. Ele não sabia que na manhã seguinte, um anúncio seria publicado na imprensa de negócios. Martins Holdings adquire uma participação maioritária na Investimentos do Amanhecer. Para a maioria dos leitores, era apenas mais um negócio. Para Ricardo, era o princípio do fim. A Investimentos do Amanhecer era o maior rival da sua empresa, e toda a gente sabia que as duas empresas não se davam bem. Quando ele chegou ao escritório, os sussurros tinham se tornado em olhares abertos. Um colega até murmurou: "Eu acho que nós sabemos de que lado é que ela está." Enquanto isso, em casa, Marina revia a lista final de lugares para a próxima cimeira de filantropia de Lisboa.
Ricardo e Elisa estavam ambos na lista de convidados por um contacto mútuo que não fazia ideia do que estava para vir. Marina sorriu para si mesma. A cimeira seria o lugar perfeito para o golpe final, e desta vez não haveria qualquer dúvida sobre quem estava a mover os cordelinhos. A Cimeira de Filantropia de Lisboa era uma convergência anual dos mais ricos, influentes e ambiciosos da cidade, realizada no átrio de paredes de vidro do Centro de Convenções de Lisboa. Tinha vista para o brilhante porto como um palco para as jogadas de poder. Marina chegou cedo, não para socializar, mas para se preparar. Ela sabia exatamente onde Ricardo e Elisa se iriam sentar. Ela tinha se certificado disso. A atribuição de mesas colocava-os diretamente em frente ao pódio principal, sem forma de evitar vê-la cada vez que ela falava. Ela escolheu a sua roupa com precisão cirúrgica. Um fato branco feito à medida com linhas limpas e afiadas, do tipo que projetava tanto autoridade como controlo. À volta do seu pescoço descansava o pendente de safira que tinha pertencido à sua mãe. Instantaneamente reconhecível para qualquer pessoa que conhecesse a família da Costa. Ricardo e Elisa chegaram logo após a primeira hora. Elisa usava um vestido prateado brilhante, que parecia mais de discoteca do que de evento de caridade. O fato de Ricardo era impecável, mas a sua expressão denunciava a tensão das últimas semanas. Ele examinou a sala e congelou quando viu Marina na mesa principal. Ela não o olhou de imediato. Em vez disso, ela cumprimentou outros convidados, falou com os organizadores e assinou alguns documentos para o leilão silencioso. Só quando ela sentiu o olhar dele a queimar-lhe, ela finalmente encontrou os seus olhos. Um único olhar, frio e imperturbável, antes de ela voltar à sua conversa. As sessões da manhã decorreram sem incidentes. Ricardo e Elisa mantiveram a cabeça baixa, embora Marina tenha notado o movimento inquieto de Elisa, a forma como o seu sorriso vacilava quando ela era apresentada a certos convidados. As notícias correm rápido nos círculos sociais de Lisboa, e Marina tinha se certificado de que as pessoas certas soubessem o suficiente sobre as ambições de Elisa para manter a sua distância. Depois do almoço, chegou o momento da mesa redonda sobre ética e filantropia. Marina era a última oradora. Ela subiu ao palco sem notas. A sua voz estendeu-se sem esforço pelo átrio de vidro. Nós falamos de generosidade, começou ela, como se fosse simplesmente o ato de dar. Mas a verdadeira generosidade é sobre integridade, sobre alinhar as nossas ações públicas com o nosso comportamento privado. Quando essas duas coisas estão fora de sincronia, a confiança é perdida. E uma vez que a confiança se foi, nenhuma quantia de dinheiro pode recuperá-la. Ela deixou as palavras suspensas por um momento, o seu olhar a percorrer a sala. Na minha própria vida, continuou ela, eu vi como a traição não magoa apenas a pessoa a quem ela se destina. Ela espalha-se, danificando reputações, parcerias e comunidades inteiras. É por isso que o foco desta noite não é apenas em dar, mas na responsabilidade. O silêncio era palpável. Num dos lugares de trás, um jornalista rabiscava furiosamente. As câmeras clicavam. Depois veio o momento que ela tinha planeado. Às vezes, disse ela, aqueles que se apresentam como parceiros dignos em público, em privado, minam a mesma confiança que eles afirmam defender. Enquanto ela falava, o grande ecrã de projeção atrás dela iluminou-se. Não com slides, mas com um vídeo curto. Ele começou com um clipe desfocado de Ricardo e Elisa no terraço do Hotel Fênix, Ricardo a enfiar-lhe o anel no dedo. O ângulo da câmera era discreto, mas inconfundível. Ouviu-se umas ofegações entre a multidão.
Marina não olhou para trás para o ecrã. Ela não precisou de o fazer. Ela continuou a falar como se a filmagem fosse simplesmente uma ilustração do seu ponto. Quando o engano é exposto, não é apenas um fracasso pessoal, é um fracasso público. E aqueles que constroem sobre a desonestidade sempre verão os seus alicerces desmoronar-se. O vídeo terminou, substituído pelo logótipo do evento. O aplauso que se seguiu foi educado, mas tingido de uma tensão elétrica. Toda a gente na sala entendeu a mensagem e o alvo. Ricardo sentou-se congelado. O seu rosto uma máscara de compostura forçada. Os lábios de Elisa estavam apertados numa linha fina. Os seus olhos dirigiam-se para a saída. Quando o painel terminou, os convidados começaram a murmurar, alguns a olhar abertamente para Ricardo e Elisa. Marina desceu do palco a aceitar apertos de mão e felicitações dos organizadores. Ela conseguiu sentir a mudança na sala. Ricardo já não era o encantador aspirante a financeiro. Era o homem apanhado na história errada, no momento errado, com a mulher errada. Ricardo finalmente abordou-a perto da mesa de refrescos. A sua voz era baixa, mas tremia de raiva. Isso foi cruel! Ela bebeu a sua água. Foi honesto. Tu estás a tentar destruir-me em frente a toda a gente que eu conheço. Ela encontrou o seu olhar sem piscar. Ricardo, eu não estou a tentar. Eu estou a conseguir. Antes que ele pudesse responder, Elisa agarrou-o pelo braço. Nós vamos embora, disse ela entre dentes. Eles saíram sem se despedirem de ninguém. As conversas seguiram-nos pela porta como um rasto de fumo. Marina ficou até ao fim, a conversar com doadores, a assegurar promessas para a fundação, que ela estava a relançar sob o seu próprio nome. Quando ela saiu, o sol de inverno estava baixo sobre o porto, a tingir a água em tons dourados. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Xavier. A Investimentos do Amanhecer continua com o congelamento de contratações. A administração do teu rival acabou de o tornar oficial. Marina sorriu fracamente. Ricardo ainda não sabia, mas o dano à sua carreira estava prestes a tornar-se permanente, e quando ele soubesse, seria tarde demais para salvar qualquer coisa ou qualquer pessoa. O que achou da estratégia de Marina? Ela foi demasiado longe ou a vingança foi justa? Deixe a sua opinião nos comentários. O veredicto. A chamada chegou numa quarta-feira de manhã. Ricardo tinha estado sentado na sua secretária, a olhar para uma folha de cálculo em que ele não conseguia concentrar-se, quando a voz da sua supervisora o convocou para a sala de reuniões. Os sócios estavam à espera, cada um deles, sentados em fila como um tribunal. Nós revimos os eventos recentes. Começou a sócia principal, o seu tom cortante. Entre as complicações da fusão e os problemas de imagem da tua vida pessoal, nós concluímos que é melhor separarmos-nos. O pulso de Ricardo acelerou. Vocês estão a despedir-me? O teu contrato será honrado, disse ela, a deslizar uma pasta sobre a mesa. Mas com efeito imediato, o teu cargo aqui está terminado. Ele quis discutir, implorar, mas os olhares nos rostos deles disseram-lhe que não importaria. Ele foi escoltado pela segurança antes do almoço. Quando ele chegou ao seu apartamento, Elisa estava a fazer as malas. Onde é que tu vais? Ele exigiu. Ela nem sequer parou para dobrar um vestido de lantejoulas na sua mala. Tu achas que eu vou ficar para isto? Toda a gente está a falar, Ricardo. Eu estou a ser congelada de todos os círculos em que eu trabalhei para entrar. E agora, tu perdeste o teu emprego. Eu posso resolver isto. Ele insistiu, embora as palavras soassem vazias mesmo para ele. Ela riu, um som curto e amargo. Tu não podes resolver isto. Ela está a desmantelar-te peça por peça,
e tu nem sequer sabes o quão fundo ela vai. Elisa, não! Ela fechou a sua mala. Liga-me quando tu não fores um barco a afundar-se. Ela foi-se embora em menos de 1 hora. Durante o resto do dia, Ricardo sentou-se em silêncio, o peso de tudo a pressioná-lo. As chamadas telefônicas dos amigos pararam. Os e-mails ficaram sem resposta. Até as suas contas nas redes sociais eram um cemitério de gabarolices passadas e mensagens não devolvidas. Naquela noite houve um bater na porta. Quando ele a abriu, Marina estava parada ali vestida com um simples casaco preto, a sua expressão ilegível. "Posso entrar?" perguntou ela. Ele deu um passo para o lado sem saber o que mais fazer. Ela entrou lentamente. O seu olhar percorreu o apartamento. Os móveis caros, as garrafas de champanhe vazias, as caixas a meio de serem feitas. "Tu tens andado ocupado", disse ela suavemente. "Por que é que tu estás aqui?" A sua voz era áspera. "Para te dizer algo." Ela virou-se para o encarar. Tudo o que aconteceu, a gala, o jantar, a cimeira, isso foi apenas eu a afastar a cortina. O resto, tu fizeste a ti mesmo. O seu maxilar apertou-se. Tu planeaste tudo isto. Eu preparei-me para isso, corrigiu ela. No momento em que eu te vi naquele bar de vinhos com ela, eu soube que o homem com quem eu pensava que eu tinha casado não existia. Então, eu parei de te proteger. As mãos de Ricardo fecharam-se em punhos ao lado do seu corpo. Tu podias ter me deixado. Ela abanou a cabeça. Deixar-te teria sido um presente. Tu não merecias um. Ele deu um passo em direção a ela. Tu querias arruinar-me? Não, disse ela, a sua voz baixa e precisa. Eu queria que tu entendesses que quando tu traz alguém que te deu tudo, o custo é tudo o que te resta. O silêncio entre eles era pesado, cheio de todas as coisas que ele não podia dizer, de desculpas em que ele não acreditava, de desculpas que ela não aceitaria. Finalmente, ela enfiou a mão na sua mala e tirou um envelope. Ela pousou-o sobre o balcão. Isso é a tua indemnização das contas do fundo fiduciário. Eu estou a cortar-te completamente. Considera-o o último pagamento que tu irás receber de mim. Ele olhou para o envelope, mas não o tocou. O que é que eu supostamente devo fazer agora? Ela encontrou os seus olhos. Sobrevive ou não, de qualquer forma já não é problema meu. Com isso, ela virou-se e caminhou para a porta. Marina! Ele chamou-a. Ela parou, com a mão na maçaneta. Eu nunca pensei que tu me farias isto, disse ele. A sua voz quebrou-se um pouco. Ela olhou por cima do ombro. Isso é porque tu nunca pensaste que eu poderia. A porta fechou-se atrás dela com um suave clique, a deixá-lo no apartamento escuro e silencioso. Naquela noite, Ricardo percorreu o seu telemóvel até que ele chegou a uma foto antiga. Eles os dois no dia do seu casamento, a sorrir, alheios ao futuro. Ele ficou a olhar para ela até que o ecrã se apagou, a sala à sua volta a encolher na escuridão. Do outro lado da cidade, Marina sentou-se no seu escritório na Penthouse, a rever os documentos finais para o lançamento da nova Fundação da Costa. O seu nome tinha regressado ao seu lugar e a sua reputação era mais forte do que nunca. As pessoas que importavam conheciam a sua história agora e eles sabiam que ela tinha a força para se proteger. Mas ainda não tinha terminado. Faltava uma última etapa, um evento público que consolidaria o seu regresso e deixaria Ricardo sem nada mais do que a memória do que ele tinha perdido. E quando chegasse essa noite, ela certificar-se-ia de que seria inesquecível.
2 meses depois, chegou o evento mais esperado da temporada em Lisboa, a gala de relançamento da Fundação da Costa. Os convites tinham sido cobiçados durante semanas, com apenas as figuras mais influentes da cidade na lista de convidados. Seria realizado no histórico Salão Langston, um lugar reservado para o tipo de momentos de que se falaria durante décadas. Para Marina, era mais do que uma simples gala. Era a restauração completa do seu lugar no mundo, nos seus próprios termos, com o seu próprio nome. Cada detalhe tinha sido planeado com precisão, desde o champanhe importado das vinhas da sua família em França até as orquídeas que voaram naquela manhã. Ela chegou cedo, a entrar no grande salão de baile com um vestido comprido de um dourado intenso, uma cor que irradiava força e calor. O pendente de safira descansava contra a sua clavícula, a brilhar debaixo dos candelabros. Ela moveu-se através das verificações finais com a sua equipa, calma, mas elétrica por dentro. Esta noite era a sua noite. Os convidados começaram a chegar, o flash das câmaras a saudar cada um. Políticos, CEOs, filantropos e famílias de dinheiro antigo entraram pela entrada, ansiosos por serem vistos na assistência. Marina recebeu-os com um calor genuíno, a apresentar os parceiros para as novas iniciativas da Fundação. A imprensa estava em todo o lado, a capturar os rostos, as risadas, o tilintar das taças. E depois, quase de forma previsível, apareceu Ricardo. Ele não estava na lista de convidados, mas tinha encontrado uma forma de entrar, provavelmente através de algum contacto desesperado que lhe devia um favor. Ele usava um fato escuro que não lhe assentava tão bem como antes, e havia uma ponta de desespero nos seus olhos. Ele aproximou-se enquanto ela falava com o presidente da Câmara. Marina, podemos falar? Ela não quebrou o seu sorriso, simplesmente desculpou-se da conversa. Tu não devias estar aqui, Ricardo. Eu só preciso de 1 minuto. Ela estudou-o por um momento. 1 minuto. Eles deram um passo para um canto mais tranquilo do salão de baile. A música e a tagarelice ainda eram um suave zumbido à sua volta. Eu estive a pensar, começou ele com a voz baixa. Eu cometi erros, eu sei. Mas talvez nós pudéssemos começar de novo. A sua expressão não mudou. Ricardo, tu não partiste apenas uma promessa, tu partiste o alicerce de confiança sobre o qual nós nos apoiamos. E quando ele se desmoronou, tu pensaste que tu podias simplesmente construir de novo sobre o mesmo terreno. Tu não podes. Ele engoliu em seco. Eu perdi tudo. Essa foi a tua escolha, disse ela simplesmente. Antes que ele pudesse responder, o coordenador do evento aproximou-se. Marina da Costa, nós estamos prontos para o teu discurso. Ela virou-se para Ricardo. Desfruta do resto da tua noite das linhas laterais. Ela caminhou para o palco enquanto os aplausos irrompiam. As luzes do salão de baile suavizaram-se. Um único foco iluminou-a enquanto ela se aproximava do pódio. Boa noite, começou ela. A sua voz estendeu-se com tranquila autoridade. Esta noite é sobre algo mais do que o relançamento de uma fundação. É sobre a resiliência, sobre recuperar a tua voz quando outros tentaram tirá-la de ti. Ela falou dos projetos da fundação, programas educativos, bolsas para mulheres empreendedoras, esforços de revitalização da comunidade. Mas entre as suas palavras havia uma mensagem mais profunda, uma que a multidão conseguia sentir. Houve uma altura, disse ela,
em que eu acreditei que o amor significava esconder partes de mim mesma para fazer com que outra pessoa se sentisse maior. Eu estava errada. A verdadeira parceria não é sobre atenuar a tua luz para o conforto de outra pessoa. É sobre brilharem juntos e saberem que se alguém não consegue estar nessa luz contigo, eles não têm lugar no teu futuro. O aplauso intensificou-se, a encher o salão de baile como uma onda. As câmaras piscaram. No canto, Ricardo ficou quieto, o seu rosto ilegível, enquanto a multidão se levantava para aplaudir. Quando o discurso terminou, Marina desceu para um mar de felicitações. Acordos foram discutidos, promessas foram feitas, fotografias foram tiradas. O seu nome, Marina da Costa, estava nos lábios de todos, já não escondido, já não ligado a mais ninguém, senão a ela mesma. À meia-noite, o salão de baile era um turbilhão de música e risos. Marina estava na varanda, com vista para o porto, as luzes da cidade a brilharem lá embaixo. Xavier juntou-se a ela, a entregar-lhe uma taça de champanhe. Está feito, disse ele simplesmente. Ela assentiu. É só o começo. Eles chocaram as taças. Ela bebeu um gole lento, a sentir o ar fresco na sua pele, o zumbido da satisfação no seu peito. Em algum lugar atrás dela, Ricardo já se tinha ido embora. A sua saída não tinha sido notada, e essa era a verdade final. Ele já não era parte da história dela. Marina sorriu para si mesma, o seu olhar fixo no horizonte, porque isto não era apenas vingança, era renascimento. O verdadeiro final. É isso, meus amigos. A nossa história fechou um círculo completo. E se ainda estão aqui comigo agora mesmo, a olhar até ao fim, eu acredito que algo nesta jornada tocou os vossos corações de uma forma que vocês não esperavam. Talvez despertou uma memória. Talvez espelhou algo por que vocês passaram. Ou talvez simplesmente vos lembrou a força que vocês já carregam dentro de vós, dentros. Vejam, esta não foi apenas uma história sobre traição e vingança. Foi uma história sobre a resiliência, sobre escolher não deixar que as ações de outra pessoa definam o teu valor. O antigo filósofo estoico Epicteto disse uma vez: não é o que te acontece, mas como tu reages a isso que importa. Marina poderia ter se partido, mas em vez disso, ela escolheu reconstruir-se. Não para ele, mas para ela mesma. A outra frase de Marco Aurélio, em que eu penso frequentemente: a melhor vingança é ser diferente daquele que realizou o dano. Isso é exatamente o que nós vimos aqui. Ela não se afundou ao nível de Ricardo. Ela elevou-se acima dele, a recuperar a sua vida com dignidade, poder e graça. Talvez essa seja a verdadeira lição para vocês e para mim. Nós nem sempre podemos controlar o que as pessoas nos fazem, mas nós podemos sempre escolher a nossa resposta. Nós podemos escolher curar, crescer, estar mais altos do que antes. E ao fazer isso, nós tornamo-nos intocáveis. Então, se vocês estão a passar por algo agora mesmo, um desgosto, uma traição, uma perda, lembrem-se, vocês são mais fortes do que vocês pensam. A dor que vocês sentem agora não é o final da vossa história. É o começo do vosso regresso. Se esta jornada vos comoveu, mesmo que seja um pouco, eu adoraria que vocês dessem um gosto, a partilhassem e se subscrevessem para que nós possamos continuar a contar histórias que falem ao coração. Porque em algum lugar, alguém precisa de ouvir este próximo capítulo. E talvez, só talvez,
seja exatamente a esperança que vocês estavam à espera. Obrigado por me acompanharem.